Bom dia, oitavos! Chegamos ao roteiro 32 de língua portuguesa e esse roteiro trouxe um gênero que eu gosto bastante, que são os textos dramáticos. Então, o gênero dramático ele surgiu na Grécia e a palavra drama significa ação em grego. Então, na hora que a gente vai interpretar o que é um gênero dramático, às vezes a gente fica influenciado com o significado da palavra drama que a gente tem atualmente. Então, não precisa. A drama do gênero dramático é simplesmente ação em grego. Compõe o gênero dramático os textos em prosa, aquele que não há rima, ou em verso, onde há rimas, feitos para serem ensinados no palco. As características dele são que o texto é em forma de diálogos, é escrito para ser representado, dividido em atos e cenas, e há a presença das rubricas. São destacadas entre parênteses para descrever o espaço, indicar gestos, movimentos, tom de voz e expressão dos personagens. Então, quem vai dar uma ideia para a gente, tanto do cenário como de como aquele personagem se comporta, são as rubricas, tanto para a gente quanto para o ator. Então, quando o ator está se preparando para uma cena, ele precisa desse apoio das rubricas para ele saber como ele vai se comportar diante daquilo, daquela ação que ele vai passar para o público, tá bom? Não existe narrador, sendo o enredo apresentado através das falas dos personagens em discurso direto e geralmente na segunda pessoa, né? As pessoas estão se dirigindo umas às outras. Então, a presença dos pronomes tu e vós. O gênero dramático ele é composto por dois tipos de texto. Então, o texto principal, que são as falas das personagens, e o texto secundário, que são as rubricas, que são as indicações cênicas. E aí aparece um trecho que foi adaptado de um texto teatral de José de Alencar chamado As Asas de um Anjo. Então, As Asas de um Anjo, a cena é no Rio de Janeiro, há um prólogo em casa de Antônio, sala pobre, e a cena primeira, Carolina, Margarida e Antônio que participam, esses três personagens, tá bom? Então vocês percebam aí que já aparece uma rubrica, né, localizando onde é que está acontecendo, como é o ambiente, quem está na cena. Então a cena já começa a ganhar uma forma. E aí continua com as rubricas. Carolina, de frente a um espelho, deitando nos cabelos dois grandes laços de fita azul. Margarida cozendo junto à janela. Antônio sentado no mocho pensativo. Então percebam que eles colocam através das rubricas o espaço e o que cada personagem vai estar fazendo dentro daquele espaço, dentro daquela cena. Aí começa o discurso direto, a fala das personagens. Carolina diz: "É quase noite. Que fazes aí, Carolina? Já acabaste a tua obra? Prometeste dá-la pronta hoje." "Já vou, mãezinha, falta apenas tirar o alinhavo." "Olhe, não fico bonita com meus laços de fita azul?" "Tu és sempre bonita, mas realmente essas fitas nos cabelos dão-te uma graça. Pareces um daqueles anjinhos de Nossa Senhora da Conceição." É o que disse Luís quando as trouxe da loja. Tínhamos ido na véspera à missa e ele viu lá um anjinho que tinha as asas tão azuis, cor do céu. Então lembrou-se de dar-me esses laços. Assentam-me tão bem, não é verdade? Sim, mas não sei para que te foste vestir e pentear a esta hora. Já está escuro para chegares à janela. Carolina, olhando-se no espelho, sorridente. Outra rubrica, né? Foi para experimentar o meu vestido novo, mãezinha. Quis ver como hei de ficar quando formos domingo ao passeio público. Então, vocês vão conhecer no ensino médio, principalmente, bastante obras de José de Alencar, tá bom? Eu gosto bastante, particularmente. E aí aparece a interpretação de texto dessa cena da obra de José de Alencar. Então, pergunta 1. No trecho, é o que disse Luís quando as trouxe da loja. O pronome destacado as refere-se ao termo cabelos, asas, fitas ou obra. Então, quando ela fala, né?
É o que disse o Luiz quando as trouxe da loja. Esse as é um pronome, está no lugar de um nome, de um substantivo. Então, que substantivo é esse? O que ele trouxe da loja? 2. O texto apresentado contém personagens, cenas, rubricas, falas das personagens. E essas características são de uma notícia, de uma narrativa ficcional, de um texto teatral ou de uma carta pessoal. E, por último, desse slide, retire do texto um trecho que marca a presença de rubrica. Então, vocês vão procurar no texto uma rubrica e vão responder na questão 3, tá bom? E aí continua. Ainda sobre o texto de José de Alencar, questão 4 está dizendo: assinale as duas afirmações corretas em relação ao gênero dramático. Gente, presta atenção, tá? São duas afirmações. Letra A. A presença do narrador é obrigatória para que o público possa tomar conhecimento da história. B. O texto teatral é escrito para ser representado. C. As falas das personagens são apresentadas em discurso indireto, na terceira pessoa. E D. O texto teatral é composto pelas falas dos personagens e pelas rubricas. Então, duas delas estão corretíssimas de acordo com o que a gente já leu anteriormente, tá? E a questão 5, por que Carolina vestiu-se e penteou-se? Então a mãe dela até pergunta, né? Por que ela faz isso? Já está escuro para chegares à janela, que era costume naquela época, e aí ela vai responder isso aí para a mãe dela, tá bom? Então na resposta que ela dá para a mãe, você já tem a resposta da questão 5. E aí o roteiro apresenta um outro texto chamado Amigos, de Luiz Fernando Veríssimo. Amigos. Os dois eram grandes amigos, amigos de infância, amigos de adolescência, amigos de primeiras aventuras, amigos de se verem todos os dias, até mais ou menos 25 anos. Aí, por uma dessas coisas da vida, e como a vida tem coisas, passaram muitos anos sem se ver, até que um dia se cruzam na rua. Um ia numa direção, o outro na outra. Os dois se olharam, caminharam mais alguns passos e se viraram ao mesmo tempo, como se fosse coreografado. Tinham se reconhecido. Eu não acredito, não pode ser. Caíram um nos braços do outro. Foi um abraço demorado e emocionado. Deram-se tantos tapas nas costas quanto tinham sido os anos da separação. Que bonito, né? Então é um encontro de amigos, né, que não se viam há muito tempo. Então, a questão 6 e 7, as questões 6 e 7 são a respeito desse texto. Em que período da vida esses dois homens se conheceram? Então, quando que eles se conheceram? E 7, o texto acima, no caso é ao lado, né? É uma crônica, narrada em terceira pessoa. Cite duas diferenças quanto às características do texto dramático e do texto narrativo. Então, nós já vimos os textos narrativos como crônica, lenda, conto popular, não é mesmo? E que eles podem se apresentar em primeira ou terceira pessoa. Já no texto dramático é um pouco diferente, a gente acabou de ver as características dele. O que ele quer saber é que dessa crônica para um texto dramático existem algumas diferenças. E está pedindo para que vocês achem duas diferenças quanto a esse tipo de texto. O texto dramático, que é esse texto que é escrito para ser encenado, e o texto narrativo. E aí vocês podem pensar não só nessa crônica, mas numa lenda, e em outros textos narrativos que nós vimos anteriormente. Na produção de texto, vocês vão produzir uma cena de texto teatral, partindo do encontro dos dois personagens do texto Amigos de Luiz Fernando Veríssimo. Lembre-se de que ao adaptar o texto, você deverá ficar atento aos elementos, que é a listagem inicial dos personagens, a indicação do nome dos personagens no início de cada fala, as indicações sobre o cenário e as rubricas que indicam como os personagens devem falar, se movimentar. Então percebam que nas asas de um anjo a gente encontra essas coisas, né? No início estão situando que a cena é no Rio de Janeiro,
né, que está acontecendo um prólogo em casa de Antônio, que é uma sala pobre, que na primeira cena participam Carolina, Margarida e Antônio, embora, pelo menos nesse trecho que está aí no roteiro, a gente perceba que o Antônio ele não participa do diálogo, né? Ele está lá no cantinho dele, pensativo. Aí tem a rubrica, que diz onde cada um vai estar na cena, fazendo o quê, com que astral, né? Quem já fez teatro alguma vez, mesmo o teatro de escola, sabe que tem todo um sentido, né? Toda a construção da personagem tem que levar em conta também esses aspectos externos, o ambiente, não é mesmo? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar esse texto, amigos, que é uma crônica, e transformá-lo num texto dramático, com todos esses elementos. Então, as indicações sobre o cenário, as rubricas, para poder dar uma ideia espacial daquela cena, né? E também, antes da fala das personagens, tem um nome, né? Aí, mais uma vez, quem já fez teatro precisa estar com o texto, decorar o texto, não é mesmo? Então, o que geralmente as pessoas fazem? Elas marcam as falas delas, né? Porque tem lá o nome da personagem e as falas, tá bom? Quem quiser também pode encenar esse trecho. Pode encenar, capricha, chama alguém da família que esteja disponível, que goste também, e encenem esse trechinho aí. Façam na prática o texto dramático, tá bom? Do coração para vocês e que vocês revejam o vídeo quantas vezes vocês acharem necessário para entender direitinho. Tirem as dúvidas, o plantão pelo WhatsApp e por e-mail. Deixem os roteiros em dia. Parabéns, estão conseguindo, né, aos poucos, colocar os roteiros em dia. E se cuidem, tá bom? Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Beijos!